Olá, pessoal, corredores e corredoras. Vamos falar da edição de março, das edições de março e abril de 99. Ah, o primeiro destaque não é muito bom. Uma meia maratona em Caraguatatuba que anuncia na revista e é um fiasco. É uma fake, ainda não existia assim muito isso. É uma fake maratona, meia maratona. E foi um horror, foi uma das coisas mais tristes que aconteceu para a revista, de certa forma. Vou abordar, porque ela foi usada como veículo para fazer um anúncio de uma prova que praticamente não existiu. Foi um horror. E essa, infelizmente, é o principal destaque. Mas depois vamos falar da meia de Lisboa. Vamos falar uh, de várias corridas que aconteciam, do resultado do Éder Fialho, conseguindo um excelente resultado numa maratona só de elite, a Bepuíta, no Japão. Enfim, vamos lá, edições de março e abril de 99. Então, a edição de março traz a capa a vitória do Éder Moreno Fialho, que era um dos atletas treinados pelo Henrique Viana. Tinha vários, Luiz Antônio, o Ronaldo Acosta, que tinha sido treinado por ele, e aliás, o Viana, o treinador, escreveu muito na revista também, fazia algumas colaborações, meio no saca-rolha, ele não era muito chegado de escrever, mas eu pedia para ele fazer alguns comentários, apesar de ele ser um cara focado na elite. Mas ele desenvolvia um soro com açúcar direitinho e tal. Bom, então nós trazemos, vamos lá, na edição de março, vamos começar logo com a coisa ruim, vai. Eu fui procurado por um fulano de Caraguatatuba, onde eu conhecia bem. Caraguatatuba é uma cidade no litoral de São Paulo, litoral norte, onde até a família tinha tido uma casa ali, mas enfim, uma praia. E procurou, falando: olha, eu quero fazer, eu conheci a revista, nossa, não, foi até a revista, a sede. E falou: eu quero fazer uma prova, eu inclusive faço um jornalzinho lá na região, eu faço shows, faço não sei o quê, mas eu queria entrar nessa área. Tá bom. Aí foi. Eu tenho apoios de vários lugares e tal. Tá bom, então a gente fez. Aí pôs um anúncio bonito, tem mesmo, localismo, um monte de marcas aqui. Pô, o cara é articulado mesmo. Aí até ajudei, no sentido, a fazer assim, contrata a empresa tal, uma delas, para fazer a inscrição, fazer a apuração no dia, a organização do chegada e tal. E ele foi. Aí, depois eu vou contar, mas eu vou adiantar já. E a prova foi um horror, ela não existiu, o cara desapareceu, chegou lá, não, eu já volto já. Nossa, foi uma das coisas mais chocantes para nós. Eu corri um pouco, parei quando estava chegando na cadeia, não tinha nem a estrutura de chegada. Olha, essa entrou para a história como uma das coisas mais marcantes no mau sentido para a revista. Depois eu tentei dar uma desculpa, falar: olha, pessoal, eu não consigo. O cara quer anunciar a revista e fala, eu converso e tal. Eu não consigo ter certeza de que o cara é um mau caráter. No caso, o cara é um mau caráter mesmo. A ponto, depois eu cheguei, fui a Caraguatatuba, tão irritado que eu fiquei com essa traição, essa coisa absurda, que eu fui na rádio local, a principal rádio lá, e dei uma entrevista de uma hora falando: desse cara precisa ser cortado da cidade. Porque ele fazia quermesse, fazia baile, você fazia qualquer coisa. Aí eu fiz, aí o cara desapareceu. Eu, pelo menos não ouvi falar, mas o nome dele era Quibinho. Bom, foi horror. Depois disso, naturalmente, eu fiquei ainda mais rigoroso na minha. Quer anunciar na revista, mas quem é você? Tal, tal, tal. Foi muito, muito triste para mim, porque a força da revista já era grande. Eu não sei, mas foram 500 pessoas correr. De vários lugares. Dormiram lá em Caraguá, outros vieram lá de cima, o Vale do Paraíba, que era perto, 1 hora e meia de viagem, tal, tal. Mas enfim, a revista já tinha acontecido uma vez com uma outra corrida em São Paulo, que a corrida foi um caos, e o cara anunciou lá. Eu fui na corrida para ver como é que ia ser. Não, bom, vamos lá. Aqui uma chamada, mais uma vez, falando que a revista queria prestigiar os corredores. Não o corredor individualmente, eu aqui correndo, mas a gente prestigiava principalmente equipes. Para dar uma coisa coletiva do grupo, tá, reforçando que não eram equipes como agora, de treinadores, eram praticamente equipes de empresa, colegas
do prédio, da rua, do parque. Aí o Ayrton Ferreira se mantém como nosso principal colaborador, fazendo treinamento, falando sobre treinamento. Aqui, os famosas planilhas dele para maratona, praticamente para maratona, também para meia, mas para maratona ficavam famosas. Muita gente correu maratona e correu bem, graças aos treinos propostos pelo Ayrton. Eu dividia, que estava. Esse aqui é um treino de 12 semanas para várias maratonas previstas já no Brasil. Aí fazia. Então tinha um nível, qual o seu nível? Seu nível é nível B4, porque você corre para tanto, corre. Porque ele dava uma vista, aqui ele fala sobre vários tipos de treino, intervalado, fartlek, longo e tal. E depois ele apresenta, bom, você se acha que na tabela de ritmo e o tempo previsto, quando você corre 10 km, você corre tanto. Teoricamente você pode correr uma maratona para tanto, então você é do nível C4. Aí você vinha na tabela, que é aquelas inúmeras tabelas, e via os outros treinamentos, retologia. Eu vou correr Porto Alegre, eu vou correr São Paulo, não sei o que. Então, ele estabelecia a data de quando começar o treinamento para as 12 semanas. Eu acho que o padrão dele sempre foi um padrão de 12 semanas. Aí tem matéria de cobertura, uma delas sobre a volta ao Cristo, em Poços de Caldas. É uma prova diferente, muito diferente. Dura muito. Você sai da cidade, 3, 4 quilômetros e tal, e sobe um morro. Você começa até subindo, correndo, devagarinho e tal. Só a elite que sobe, vai. A maior parte vai pelo meio, são 3 ou 4 quilômetros de subida, você caminha, não tem jeito e tal. E depois de chegar lá em cima, dá um oi pro Cristo, uma estátua que tem lá, você desce para uma estrada de terra, que às vezes era de lama. E era muito comum chover, sempre no final, continua acontecendo, quer dizer, está suspenso, obviamente. Mas ela acontecia sempre no final de janeiro. O último domingo de janeiro. Então a prova, na semana seguinte, você fica assim com as pernas. Porque você acaba, na descida que você se machuca, obviamente, né? Porque você acaba descendo no embalo. É uma descida, não dá pra você parar, você vai segurando. E tem uma parte que é bem íngreme, a descida é bem íngreme. Outra prova em Minas também é meio puxada. É que eu falei da outra vez, lá que tem um anúncio, falei do anúncio da meia maratona Physioclean, que é uma marca, não me lembro do que patrocinava essa prova. E essa também em Minas, também divisa com Campo de Jordão, com São Paulo, enfim. E essa prova é legal, sai da cidade, pega uma estrada de terra, sobe, desce, passa por fazendas e volta para a cidade. A prova puxada, legal, teve vários anos. A elite participava, tinha premiação para elite, sempre tem premiação para elite, né? Você sempre lembrando disso. Mas essa prova tinha uma estruturazinha, a prova largava na cidade, onde tinha a pracinha, então tinha os banheiros da pracinha, aquela retreta, aquela coisa bem assim. Então já resolvia um pouco. Depois a água no percurso, trânsito não precisava controlar, porque não tinha trânsito, já que a maior parte da prova acontecia por estrada de terra. Então já resolvia, ajudava. Aliás, eu sempre falava, olha, você não tem estrutura, larga num lugar do lado do ginásio da cidade, já tem banheiros da cidade. Pega umas ruas que não tem um trânsito, nós temos só 4 guardinhas aqui. Então, vai em lugares que não tem trânsito e tal. Bom, aqui, antes que eu me esqueça de falar do Ironman, como eu falei, foi anunciado anos a loja. Por quê? Porque tinha medo do retorno com o anúncio, nós temos que lembrar, não havia internet, certo? Então, o cara que ia se comunicar com os corredores só tinha uma opção. Não, só tinha contra-relógio. Aí o cara anunciava, todo mundo queria anunciar na revista, não só organizadores de prova, agências de viagem e marcas de tênis também, e lojas de tênis, né? Que passam a divulgar na revista e ter um retorno. Mandava pelo correio, tudo certinho. Bom, aí nós vamos falar aquele campeonato de corridas de rua, né? Só vou citar aqui, a gente então tinha conseguido, a maior parte das provas importantes passassem a pedir oficialização, ou seja, eu quero ter o meu percurso referido, aí contratava o medidor, e quero, como é que tem que fazer? Assim, assado, largada, assim, tem que ter água, tanto tal, tem que ter o trânsito controlado, médico na chegada, tal. Então essas provas iam lá um fulano, e fazia avaliação e falava, a prova foi tudo certinho, os resultados podem ser homologados, está tudo certinho. E eu peguei, para valorizar ainda mais essas provas que tomavam
iniciativa. Fomos estimulados pela revista a se oficializar. Eu, junto com a CBAT, a revista com a CBAT, fez o primeiro campeonato de corridas de rua, com classificação por faixa etária. Não é para pôr todo mundo, olha, os 30 primeiros, 10 primeiros de cada faixa etária. Uma forma de valorizar os corredores que se dedicavam aos treinamentos, sempre foi uma base da revista. O nome da revista é Contra o Relógio, o pessoal corre contra o relógio mesmo, não é correr numa boa. Você pode correr uma boa, ótimo, para a saúde, legal. Mas a revista era focada em corredores mais competitivos. E tem a matéria sobre o Hélio Fialho, que ganhou Bepuíta, isso em dezembro. Em janeiro, um sul-africano, Gertis, faz 2:6:33, assim, logo depois, semana seguinte, em Tóquio. Então ele passa a ser o segundo melhor resultado da história, porque o primeiro estava sendo com o Ronaldo da Costa, obviamente, com 2:6:5 em Berlim, em 98. Aí matéria da nossa nutricionista sobre suplementos, que sempre foi uma base, uma matéria fixa na revista Nutrição, depois também começamos a abordar a fisiologia. Aqui o anúncio da Maratona de São Paulo, em maio, e ela ainda é organizada é da Rede Globo, não sei como é que funciona bem isso, mas quem organiza é a Coque Tavares ainda, pelo 4º ano, eu acho. Bom, aí nós vamos, aqui a gente cita rapidinho que nós íamos abrir uma sessão de melhores locais para correr. É uma forma de várias pessoas falam, nossa, na minha cidade tem lugares legais para correr. Aí eu abro, e nós vamos já apresentar agora a próxima edição, a edição de abril, sobre essa sessão nova chamada Melhores Lugares para Correr no Brasil. Aqui na capa, Corrida dos Carteiros, aquela que tem um anúncio selo assim, 1.500 pessoas em Brasília e tal. A Marisete e o Diamantino, que acabaram virando um casal, Marisete Rezende e Diamantino dos Santos, que vencem a Supermaratona de Rio Grande. Aqui, na seção do sumário, né, em resumo, depois esse anúncio JI, Jornal de Itatiba, que é legal, porque é o seguinte, naquela época você usava muito algarismos romanos, então aqui XX, 23ª prova, eu às vezes falava para as pessoas, olha, põe 23ª, 2, 3, bolinha lá e tal. Não, a gente quer em algarismo romano, que é mais bonito. Mas tá bom, então põe em algarismo romano. A cobertura da meia de Lisboa, que mais uma vez eu corri, tem umas fotos bem legais da multidão largando lá na ponte 25 de abril, sobre o rio Tejo. Sai do lado de Lisboa, digamos lá, um bairro afastado, atravessa a ponte e chega em Lisboa mesmo. E a prova é belíssima. Quer dizer, você tem que sair da frente, porque é muita gente andando com o carrinho bebê, vai caminhar. Porque é o único momento que essa ponte é fechada para pedestre, corredor. Aí fotos, o Ronaldo da Costa participa como um dos cotados, mas ele faz um bom resultado, 1h04 e tal, mas não faz pódio. E tem uma foto aqui do Tomás, com alguns dos assinantes que foram premiados com a viagem, tudo pago. Aqui mais Dítima, Curitiba, o Carlos Duarte da Volta à Ilha, enfim, muita gente que estava lá, e com a foto com o Ronaldo da Costa também. Então a gente comenta sobre a prova, fotos bonitas aqui que eu e a Cecília fizemos, da Torre de Belém, o Mosteiro dos Jerônimos, onde a prova acaba. Aí, a Supermaratona de Rio Grande, como eu falei, chamada na capa, com o Diamantino e a Roseli, uma prova que se mantinha, com poucos recursos e tal, sempre acontecendo em fevereiro, e sendo a única maratona, uma super, né, de 50 quilômetros do Brasil. Aqui uma página falando da Corrida da Lua de Campinas, que é uma das poucas corridas noturnas. Na época não tinha muito, agora tá cheio de night run e tal. Na época não tinha nem night nem run. E é um pouquíssimo das corridas noturnas, até pela dificuldade de você administrar. Mas a Corrida da Lua é uma prova que entrou na moda e começou já a pegar um público menos competitivo, mais para farra, para festa. Depois da corrida ia todo mundo tomar um chopp e tal. E é uma corrida bonita, em volta do Taquaral, que é um parque enorme lá. Outra corrida clássica, essa aqui é a 13ª. Ali perto de Campinas também. A Corrida da Lua é em Campinas. E a Corrida de Jacutinga,
É uma corrida bem simples, mas com premiação para elite, sempre. Pequena, mas legal. Na chegada, eu me lembro que tinha. Todo mundo chegava cansado às 11 horas, né, porque a corrida largava às 9 e tal. Aí você saía para a estrada, asfalto, voltava para a cidade pequena. E eu me lembro dessa aí, outras corridas acontecia isso. Aí um fulano da rua ali punha uma mangueira, e aí todo mundo chegava e tomava uma ducha ali, só para refrescar e já para se enxugar, porque a maior parte não era da cidade que estava correndo lá. A maior parte estava em visita à cidade. Bom, aí eu vou por aquela coisa que eu falei dos melhores locais. Antes, tem a corrida dos carteiros, aquela, 1.500 pessoas, avaliação, a prova oficial, e já começa, o chip já começa a ser usado para largada, percurso e chegada, mas com o objetivo de fiscalização, digamos assim, e não com a outra grande mérito do chip, que foi acabar com aquele negócio de querer largar na frente, logo ali, porque largou, está contando o tempo. Se você demora 5 minutos para passar na linha de chegada, você já está com 5 minutos a mais. Então aquela coisa ficava desagradável, que todo mundo querendo sair ali colado na frente, mesmo que não tinha a menor condição de correr rápido. Mas o chip ainda está numa fase de vamos usá-lo para, olha pessoal, se não passar os chip no pé e não passar aqui no tapete, não vai ser considerado. Então não tinha ainda a questão do tempo líquido, né? Havia o tempo gun, o tempo do revólver. Mas já é um passo, que foi o caso do Correios, a corrida dos carteiros em Brasília, que usou chip, percurso, largada, chegada, mas mais para controle, para apuração mais rápida, mas com o tempo bruto, o tempo de largada ainda valendo. Aí nós chegamos numa sessão, o Marco, aí Americana, foi a primeira, um colaborador da revista, um assinante, mandou a primeira colaboração para a sessão Melhores Locais para Correr no Brasil. Onde a pessoa falava, e aqui na minha cidade, aquela praça ali é legal, tem um parque, tem a metragem. E essa sessão durou 2, 3 anos. Todo mês a gente recebia fotos e comentários de um assinante falando da cidade. Aí chegamos a uma sessão nova, que foi muito polêmica na revista, cr@info. Você tem que lembrar que a internet estava começando. Eu não entendia nada. E o Marcão, o treinador, falou, Tomás, ele era muito tecnológico, estava ligado já na internet nascente. Falou, vamos abrir uma sessão na revista falando da web, internet, dos sites, tal. Eu falei, bom, vamos, deixa comigo que eu faço. Ele fazia. Eu editava, vendo o texto, se não tinha erro, português, tal, mas eu não entendia nada, ou quase nada do que ele estava falando. Eu sabia que existia o hardware, né, equipamento, software, tal. Site ainda não sabia o que era. E ele abriu essa sessão, inclusive tinha uma sessão, tinha um glossário, para a pessoa entender do que se tratava. Essa sessão foi, acho que a única, que durou uns 2 anos. E quando a gente fez uma pesquisa sobre qual a sessão que você mais gosta na revista, essa que ganhou disparado, que é a sessão que eu menos gostava. Mas eu mantive, porque era assim, eu tinha que falar sobre uma coisa que estava acontecendo. Eu mesmo, não entendendo, eu punha lá o Marcão, escrevendo tudo bem, cr@info. E foi anos, e foi muito rechaçada, foi muito criticada. Até alguma, tira essa sessão, não entendo nada que está escrito. Mas é o começo da internet. Tá bom? Muito obrigado. Avise os amigos. Toda terça e sexta aqui no blog do editor, a leitura comentada das primeiras edições da revista, que não foram digitalizadas, as que foram, metade das nossas edições, você vê aqui no próprio site. Tá bom? Muito obrigado, um abraço.